Professora, tudo bem com a senhora? Bom, hoje eu vou falar sobre a primeira parte da obra Divina Comédia, do poeta italiano Dante Alighieri. Vou fazer uma análise literária da obra, vou falar sobre a história da obra e o que seria esse inferno na visão de Dante. Mas antes de falarmos sobre a obra, vamos falar sobre o autor. Dante Alighieri foi um poeta italiano, um dos maiores poetas do mundo. Nasceu em Florença, na Itália, por volta de maio e junho de 1265. Dante Alighieri, quando era criança, ele perdeu a mãe, ficou órfão de mãe, e também conheceu uma menina por quem ele se apaixonou, Beatrice Portinari. Beatrice incentivou Dante a fazer as suas obras, serviu de inspiração para que ele fizesse as suas obras. Mas, mesmo se apaixonando por ela, ele não pôde se casar com ela, porque por ordem do seu pai, ele foi obrigado a se casar com Gemma Donati. E por algum motivo, curiosamente, Dante nunca citou Gemma e seus 4 filhos em nenhuma das suas obras. Em 1290, Beatrice veio a falecer. Em 1292, Dante fez um poema de amor para ela. Em 1302, estava havendo uma guerra, um conflito entre as pessoas que apoiavam a autoridade do Papa e as que não apoiavam. Então, Florença convocou para Roma uma comissão de 3 membros, composta por 3 membros, sendo Dante um deles, Dante Alighieri. Quando Dante teve permissão do Papa para voltar para Florença, Florença já foi dominada pelo grupo inimigo, por Carlos Valois. Então ele deu a notícia de que quem voltasse para Florença seria obrigado a pagar uma pena pesada. Se Dante Alighieri voltasse para Florença, ele teria que pagar uma pena pesada, pois foi acusado de corrupção em cargo público. Isso foi em 27 de janeiro de 1302. Já em 10 de março do mesmo ano, essa sentença foi modificada e Dante seria queimado vivo caso ele continuasse em Florença. Dante recebeu esta notícia e foi exilado. Ele saiu vagando pelas cidades de Verona, Bolonha e Ravenna. Durante o seu exílio, ele escreveu várias obras, como O Convívio e a sua obra famosa, a Divina Comédia, que é o que eu vou falar daqui a pouco. No dia 13 ou 14 de setembro de 1321, Dante Alighieri morreu em Ravenna, na Itália, devido à malária. Bom, já que nós sabemos um pouco sobre a vida do autor, vamos falar sobre o primeiro capítulo da Divina Comédia, Inferno. Vou falar um pouquinho sobre a história. Primeiramente, Dante acorda numa selva. Lembrando que o personagem principal é o próprio Dante Alighieri, o próprio autor. Ele acorda numa selva perdido. Ele tenta encontrar o caminho para sair desta selva, mas não consegue. Até que ele encontra um morro. Ele sobe este morro e acaba encontrando 3 feras. Uma pantera, um leão e uma loba. Estas 3 feras repelem ele de volta para a selva, impedem ele de passar. Então ele acaba encontrando a imagem de Virgílio, um poeta romano, o seu poeta preferido. E Virgílio se oferece para ajudar Dante Alighieri a sair da selva. Ele fala que terá que passar pelo inferno, pelo purgatório,
para depois chegar ao paraíso. Analisando este começo, podemos identificar que a selva é a perdição nos pecados. Dante cometeu pecados e estava perdido neles. Até que ele encontra o morro. O morro seria o arrependimento, seria ele chegando ao céu. E quando ele encontra as três feras representam o pecado. A pantera, a luxúria, o leão, a violência e a loba representa a fraude. Então, Virgílio a imagem de Virgílio é a imagem da sabedoria. E a sabedoria que vai ajudar Dante a se salvar dos seus pecados, a se arrepender. Para chegar no inferno, Dante precisa atravessar o rio Aqueronte, o rio que divide os vivos e os mortos. Quando ele entra no barco, Dante acaba desmaiando. E ao acordar, ele chega no inferno, na primeira camada do inferno. Antes de falarmos sobre o inferno, deixa eu explicar como que é o inferno na visão dele. Primeiramente, imagine um funil. Agora imagine que este funil é dividido em 9 partes. 9 partes. E que essas 9 partes representam um pecado. Pois é, quando as pessoas morrem, elas vão para algumas dessas 9 partes. Tipo, por exemplo, se a pessoa cometeu um pecado de violência, se a pessoa foi violento com alguém, a pessoa vai para a camada que representa o pecado do funil. O pecado de violência do funil. Então, Dante ele chega à primeira camada do círculo, o limbo, que é destinado para as pessoas para os virtuosos pagãos, aquelas pessoas que nasceram antes da existência de Cristo e que não foram batizadas. Foi feito especialmente para essas pessoas. Lá ele encontra diversos poetas, como Homero, o criador de A Ilíada e a Odisseia. Dante pergunta para Virgílio se dali Deus já tirou, alguma dessas almas foram para o céu. Virgílio então responde que dali Deus já tirou a alma de Adão, Abraão, Noé, Jacó, Isaac e seus 4 filhos, Raquel e muitas outras almas. Depois de fazer uma visitinha ao limbo, Dante e Virgílio chegam à segunda camada do funil, o chamado Vale dos Ventos. É um lugar feito para as pessoas luxuriosas, para as pessoas que cometeram luxúria. O seu castigo é de serem atormentados em um vento, com um vento muito forte, como um tornado ou um turbilhão. Por isso que o nome é Vale dos Ventos, porque eles são atormentados pela forte ventania. Chegando lá, Dante encontra diversos personagens históricos, como Cleópatra, Helena, Paris, Aquiles e muitos outros. E também encontra Francesca de Rimini, que era uma nobre italiana, que nasceu em Florença. Seguindo para a terceira camada do inferno de Dante, estão lá os gulosos. A sua punição é de ficar na lama, tanto é que o nome da terceira camada é Lago da Lama. Por que ele tem esse nome? Porque os gulosos ficam presos na lama enquanto recebem uma fortíssima chuva de gelo, neve e granizo. E também está lá um monstro chamado Cérbero, o famoso monstro que é um metade cão, metade dragão, que tem 3 cabeças.
Lá os gulosos são atormentados pelo cérebro. O cérebro pisoteia eles, esmaga, tritura, esquarteja e faz outros tipos de tortura com os gulosos. Lá, Dante encontra Giacomo, que era um florentino da época dele. A quarta camada, chamada de Colina das Rochas, foram feitas justamente para os avarezos. Lá eles são obrigados a empurrarem uma barra totalmente pesada. Essa barra representa o dinheiro deles, a riqueza. Essa riqueza, quando eles morrem, são transformadas em barras pesadas que eles deverão empurrar. Este é o castigo deles. A quinta camada, Rio Estige, foram feitas para as pessoas acusadas de ira, os irascíveis, como queira chamar. Lá, os seus castigos é de ficarem no rio Estige, e a raiva que eles tiveram aqui na Terra acaba atingindo eles. Como assim? Eles acabam se mordendo, se batendo e violando a si mesmo, como castigo. Né? A raiva que eles tiveram aqui na Terra acaba chegando para eles. E eles se torturam. Como é que diz? Então, para passar pelo rio Estige, Dante e Virgílio eles acabam recebendo uma carona de barco, né, para que não tenha para que não se junte com as pessoas acusadas de ira. Quando chegam do outro lado, eles acabam chegando no sexto círculo. Mas antes de ir para o sexto círculo, eles passam por uma cidade, a cidade de Dis, ou cidade de Dite. É uma cidade que foi feita para as pessoas que cometeram pecados sem intenção, e para as pessoas que cometeram pecados conscientemente, perdão. Chegando lá, ele encontra vários demônios, como a Medusa, a Hidra. Ao encontrar com esses demônios, esses demônios não deixam Dante e Virgílio passarem das portas da cidade. Porém, um anjo com uma varinha e suas magias fazem com que essas portas se abram, e Dante e Virgílio conseguem passar e chegam ao sexto círculo. Cemitério de Fogo. Cemitério porque as pessoas eram feitas justamente para as pessoas acusadas de heresia. As pessoas ficavam dentro de túmulos, por isso o nome é cemitério, e esses túmulos soltavam um fogo eterno. Esse fogo nunca acabava, soltava fogo eternamente, e as pessoas sofriam lá. Depois de passarem pelo cemitério de fogo e encontrarem algumas pessoas, eles chegam no Vale do Flegetonte, o sétimo círculo do inferno, feita para as pessoas que cometeram violência. Sim, só lembrando que o sexto círculo, que é o cemitério de fogo, foi feito para os hereges, e isso é uma referência à punição que a Igreja Católica dava para os hereges, que era a de serem mortos queimados vivos na fogueira. Agora sim, indo para o sétimo círculo, o Vale do Flegetonte, feito para as pessoas que cometiam violência. Mas esse vale era dividido em três vales, que era para uma violência específica. O primeiro vale se chamava de Vale do Rio Flegetonte, feito para as pessoas que cometeram o mal, que cometeram violência ao próximo, como Alexandre o Grande, que era o rei da Macedônia. O segundo era o Vale da Floresta dos Suicidas,
como o próprio nome já diz, eram feitas para as pessoas que se suicidavam. Para essas pessoas, o castigo era de serem transformadas em uma árvore e ficarem lá, e gritando lamentosamente. E também para as pessoas que faziam mal aos seus bens próprios, eram perseguidos por cadelas famintas. E também temos o último vale, o vale do deserto abominável, feito justamente para as pessoas que cometiam um mal contra Deus, que cometiam violência contra Deus. Essas pessoas eram divididas em quatro. Tinham os blasfemadores, que era quem questionava as palavras de Deus, violava a palavra de Deus. Os intelectuais violavam o Espírito de Deus. Os tinham sodomitas, que violavam a natureza de Deus, e os usurários, que violavam a sabedoria de Deus. Então essas pessoas, esses quatro tipos de pessoas, iam para o vale do deserto abominável. Passando por estes vales, Dante Alighieri e Virgílio chega no sétimo círculo. No oitavo círculo, é feito para as pessoas que cometeram fraude, os mentirosos. O nome desse círculo é o Malebolge. Este círculo era dividido em 10 fossas, ou também chamado de bolgias. Cada uma dessas fossas era para certos tipos de mentirosos. Por exemplo, a primeira bolgia era para os rufiões e sedutores, a segunda para os aduladores e lisonjeiros, o terceiro para os simaníacos, o quarto para os adivinhos, o quinto para os corruptos, o sexto para os hipócritas, o sétimo para os ladrões, o oitavo para os maus condutores, o nono para os semeadores de discórdia e o décimo para os pecadores acusados de falsificação. Passando pelo oitavo círculo, chegando ao nono círculo, o último círculo do inferno de Dante Alighieri. Era feito justamente para os traidores, as pessoas que traíram a sua família, a sua pátria, os seus reis, aquelas pessoas que lhe fizeram bem. E esse círculo é dividido em 4 esferas, que dependendo da esfera, a esfera era para cada traidor, para certos tipos de traidores. Sim, lembrando que o castigo era o de ficarem com a cabeça exposta em um rio congelado. Tinha um rio congelado, aí eles ficavam só com a cabeça para cima e sem poder mexer o corpo. Nesse círculo está Lúcifer, foi o primeiro a trair Deus. E também há outros traidores. A primeira esfera é a esfera de Caína, feita para as pessoas que traíram a sua família, os traidores de sua família. Essa palavra vem de Caim. Caim foi um personagem bíblico que matou Abel devido à inveja. Segunda esfera de Antenora, feita para as pessoas que traíram a sua pátria. Terceira esfera de Ptolomeia ou Ptolomeia, feita para as pessoas que traíram os seus hóspedes. Por exemplo, alguém convida uma pessoa para ir ao castelo da outra, e essa pessoa vai lá e mata a quem convidou. Então foram feitos para essas pessoas. E a quarta esfera, a última, esfera de Judeca, feita para quem traíram os seus mestres e reis. Lá está o Lúcifer, como eu citei no começo, e
estão os 3 maiores traidores da história da humanidade: Judas, Brutus e Cássius. Judas, que traiu Jesus; Brutus, que traiu o seu pai, Júlio César, o imperador romano; e Cássius, que ajudou Brutus na traição de Júlio César. Passando pela última esfera, é o que finaliza o capítulo do inferno de Dante. Quando Dante chega passa pela última esfera, ele sai do inferno e passa em direção ao purgatório. E ainda é acompanhado de Virgílio. Saindo do purgatório, ele passa pelo paraíso, onde ele é acompanhado por Beatriz. Beatriz, aqui é uma referência à sua amada. Bom, o que Dante quer dizer com essa história é que para conseguir chegar a alcançar Deus, você precisa primeiro reconhecer os seus erros, os seus pecados. Por isso que primeiro ele passa pelo inferno, reconhece seus pecados, passa pelo purgatório, depois chega no paraíso. Então, agora Carlos Daniel vai falar sobre o purgatório e o paraíso. Espero que a senhora tenha gostado da minha apresentação. É isso. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu tenho 3 coisas aqui para falar. A primeira é desculpa pela luz, eu não soube como tirar, porque se eu apagar fica muito escuro e se eu acender fica muito claro, mas é isso. A segunda é que eu não soube como me caracterizar de Virgílio, porque eu não achei nada para colocar aqui na cabeça, então vai ficar só a camisa vermelha mesmo. E outra que eu não sei se eu olho pra cá, pra essa parte aqui desse pitoquinho aqui, ou se eu olho pra minha cara. Vou ver como é que tá ficando o vídeo, sei lá. Mas é isso. Eu vou estar falando primeiro do purgatório, e mais pra frente aqui do vídeo eu vou estar falando sobre o paraíso. A primeira coisa do purgatório é que na época que foi escrito o livro, foi no século XIV, se eu não me engano, não se tinha o conhecimento que tem hoje. Que se você for perguntar para alguém hoje, perguntar o que é o purgatório, vão dizer que é onde as pessoas vão para tirar o pecado e poder ter um lugar no céu. Só que naquela época não se tinha uma visão do purgatório como se tem hoje. Era só um negócio que era assim falado, mas não tinha uma visão como se tem hoje, eu não sei como falar. Mas é isso. Ele é dividido em três fases, bem certinho. É dividido em 3 fases, que é o antipurgatório, que é onde as pessoas que se arrependeram antes de morrer, tipo, tá lá quase morrendo e do nada se arrepende, aí eles vão pro antipurgatório. O segundo é o purgatório, que é o purgatório normal, e o terceiro é o paraíso terrestre. Uma diferença entre o purgatório e o inferno é que no inferno, meio que quanto mais você desce, que eu acho que Daniel Henrique falou lá no vídeo dele, as fases lá do inferno, eu não tô gravando, eu acho que antes dele, que quanto mais você desce, pior vai ser a punição. Já no purgatório, quanto mais perto você chega do paraíso, pior ou mais leves vão ser as punições. Então, do inferno vai do mais leve pro mais pesado, e no purgatório vai do mais pesado pro mais leve.
Aí foi lá continuando, Dante e o Virgílio foram lá continuando a caminhada deles até que chegaram lá no Portão do Inferno. Ou no Portão do Inferno não, no Portão do Purgatório. Que lá no vídeo de Daniel Henrique teve lá o Portão do Inferno é um portão meio que escancarado assim. E já no Purgatório é um portão trancado que tem lá 3 degraus assim para a pessoa subir. E em cima desses 3 degraus tem um cara assim parado com uma espada. E cada degrau desse tem meio que uma cor. E cada cor tem um objetivo pro pecador tá fazendo. O primeiro degrau é um degrau branco, meio polido, que o objetivo dele é meio o cara olha pro degrau e vai estar meio que o reflexo dele. Que o objetivo é a pessoa se reconhecer que pecou enquanto estava viva. E é isso. O segundo degrau é um degrau escuro, que o objetivo é a pessoa se arrepender desses pecados que ela cometeu. O terceiro já é um degrau vermelho, tipo sangue, que o objetivo é a pessoa se purificar dos pecados que teve lá na vida. E assim que a pessoa sobe esses 3 degraus, vai ter o cara lá que estava parado, vai fazer meio que 7 P's aqui na pessoa, que são dos 7 pecados. Assim que a pessoa entra no purgatório, vai descer um anjo assim, e à medida que for andando lá no purgatório, o anjo vai tirando esses P's, que vai meio que a pessoa ficando mais leve assim. Vou voltar aqui. Eu tinha esquecido de terminar aquele vídeo. Que gênio que eu sou. Então tô aqui de novo para terminar essa parte do purgatório. E tem um negócio aqui. Que nada é isso? Cada vídeo é um problema, não nada é isso. Mas agora para terminar, eu esqueci de falar lá naquele vídeo que quando eles entram no purgatório é meio que dividido em 7 terraços. Cada terraço é um pecado, 7 pecados, 7 terraços. Então, cada terraço que eles passam é menos um P que o anjo tira de Dante. Aí passando desses 7 terraços vai ter o portão lá do paraíso, que é onde Virgílio vai estar se despedindo de Dante, porque Virgílio não pode entrar no paraíso, porque ele é pagão e ainda não terminou de pagar os pecados dele. Então o purgatório é isso. O purgatório é isso. Vou estar falando do paraíso agora. Olha aqui de novo. Tô aqui uma semana depois de ter gravado a parte lá do purgatório. E ainda não soube arrumar essa luz. Nem sei se eu olho pra cá ou se eu olho pra cá. Mas vai ter que ser o jeito. Tenho que olhar pra ter ideia aqui. Mas pra eu estar falando agora do paraíso, eu tenho que voltar lá pro final do purgatório, que é quando Virgílio se despede de Dante, que agora vai estar continuando lá, só que agora com Beatriz. O paraíso é dividido em 33 cantos, assim como foi no inferno e assim como foi no purgatório. Aqui no paraíso, que foi escrito eu acho que no século XIV, se eu estiver errado, me desculpa, mas eu acho que foi no século XIV, eles acreditavam que o sistema solar era de outra maneira. Vai estar passando a foto agora. Eles acreditavam que a Terra ficava no centro do universo, no centro do sistema solar, e os outros planetas e o Sol ficavam em órbita dele, ao redor dele.
E assim como no inferno, assim como no purgatório, o paraíso também tem as suas divisões. Só que diferente dos dois, ele não vai ter lá as punições. Só que quanto mais puro você for na sua vida, mais perto de Deus você vai estar. O paraíso é retratado como um conjunto de esferas concêntricas, que são meio que divisões do paraíso, que cercam a Terra, que consiste na primeira esfera sendo a Lua, a segunda esfera sendo Mercúrio, a terceira sendo Vênus, a quarta sendo Sol, a quinta sendo Marte, a sexta sendo Saturno, a sétima, eu não sei falar o nome, então vai estar passando assim, mas a tradução dela é primeira esfera que se move e por último o Empírio, que nessa parte do Empírio meio que é onde está lá Deus, e meio que tem 3 esferas assim no centro. Vai estar passando aí a foto também, que agora eu vou estar fazendo esse negócio aí de botar a foto. Aí tá passando aí a foto, e Deus não é uma pessoa. São lá essas tais 3 esferas, como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nessa parte do Império é onde Deus está, onde Deus fala Dante qual que é o sentido da vida. Bom, foi isso. Foi meio que um resumão do purgatório e do paraíso. E eu meio que fiz um resumão e a Dani Henrique fez meio que falou mesmo como que foi a jornada dele lá no inferno. Eu fiz esses 2 resumos aí. Espero que a senhora goste. E é isso. Até um próximo trabalho. E tchau.